Amados irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Já conversamos lá atrás, estamos vivendo um momento de pandemia. É um momento então que nós temos que orar por aqueles que estão enfermos, temos que orar por aqueles que estão trabalhando, principalmente aqueles da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, as pessoas da área de infraestrutura de hospitais, motoristas que mantêm essa cidade em funcionamento, policiais, forças armadas, precavendo, evitando que haja uma convulsão social. Temos que também orar pelas nossas autoridades que vergonhosamente, e não livro ninguém dessa confusão, se degladiam, enquanto nós estamos sofrendo, que poderiam tentar suavizar, minimizar os nossos sofrimentos num mínimo entendimento, que seja um entendimento político, mas não, se degladiam. Não libero nisso nem o nosso presidente, que se diz alguém que tem temor a Deus, não parece que ele tem temor a Deus. Eu acho que ele precisaria mudar um pouco a postura. Porque o servo de Deus, ele tem que ter nele o fruto do Espírito, a paz, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, o amor. Não estamos vendo isso. Mas nós sabemos que vivemos embaixo da soberania de Deus, da vontade decretiva de Deus ou permissiva. Deus controla, Deus redige a história das nossas vidas, e em nós em especial, com o sangue de Cristo Jesus sendo deslizado com a tinta que nos dá a garantia da vida eterna. Mas não há como não imaginarmos que estamos vivendo um momento de ira divina. Não há como. Aqueles que não se preocupam muito com o estudo da teologia, gostam muito do eu acho, eu penso, eu suponho, eu imagino, tive um sonho, tive uma visão, etc., não conseguem imaginar um Deus irado. Mas a Bíblia assim fala. Diz que o amor de Deus é imenso, a ponto dele nos dar seu Filho Jesus Cristo para ganharmos gratuitamente, graciosamente, a vida eterna. Mas diz que a mão de Deus pesaria sobre todo aquele que se afastasse da sua palavra, mercadejasse a sua palavra, e que nós estamos vivendo hoje de uma forma muito clara, vendo que o mundo está se transformando numa grande Sodoma e Gomorra, e que as igrejas não estão fazendo diferença, estão caminhando na mesma direção, ao invés de sermos sal e luz, temos sido trevas como o mundo. Ao invés de não nos conformarmos com esse mundo pecaminoso onde vivemos, estamos tendo muitas vezes a forma do mundo, trazendo para dentro da igreja e pior, para dentro das nossas vidas, os conceitos mundanos, as práticas mundanas, e não há a menor dúvida de que Deus está entristecido com o que estamos vendo aí. E aí eu estava pensando num texto, nós vamos ler Joel capítulo 2, aí se você quiser, enquanto eu estou falando, já vai procurando Joel, que Joel é um texto difícil, um profeta menor, Antigo Testamento. Joel 2, que nós vamos ler. Eu lembrei aqui de João na ilha de Patmos, Jesus conversando com ele e falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus fala sobre a igreja em Éfeso. O nosso irmão Agildo, marido da Márcia, ele me pediu para falar sobre Esmirna. Eu estou montando material, vou mandar para ele sobre Esmirna. Não é? Mas em Éfeso, há uma passagem muito interessante no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem abandona o primeiro amor vai para o segundo amor. Quem abandona o amor ao Senhor vai para o amor ao mundo. E é isso que tem imperado e dentro, muitas vezes, de igrejas e de líderes religiosos. Nem ouço chamá-los mais de pastores. Líderes religiosos, né?
que eles têm amado mais o mundo. Eles têm buscado a política, têm buscado a riqueza, têm buscado o poder, são agressivos, são muito agressivos, né? São prepotentes, cada vez os seus títulos são mais, não é? Bispo, apóstolo e vai subindo. Daqui a pouco se sentirão como verdadeiros semideuses aí na terra. E nós o que estamos vendo é um esfriamento da espiritualidade do povo, em especial da igreja de Deus. Mas a história nos mostra que a restauração espiritual, a renovação espiritual, o crescimento, as maravilhas acontecem depois de momentos difíceis. E eu quero mostrar isso, eu tenho falado com insistência aos irmãos, como nós temos lido a Bíblia, como nós temos orado, como nós temos conversado com Deus e questionado a Deus do porquê, até quando, qual o motivo, como nós temos nos reunido como família e pensado nisso. Reparem que está havendo uma restauração espiritual na sua vida. E agora eu quero que você pare comigo e pense, imagine como será o nosso primeiro culto depois do final da pandemia, em que realmente estivemos liberados para estarmos aqui, que eu acho que vai haver um período que vão liberar só alguns e poucos, não mais do que 30, não mais do que 40, e depende do espaço, mas quando todos nós estivermos liberados e pudermos estar juntos na casa de Deus, imagine a festa que nós vamos fazer, a saudade de podermos estar novamente com o povo de Deus, de podermos estar juntos louvando, adorando a Deus, de podermos estar realizando a Santa Ceia de forma maravilhosa, em conjunto. Que festa será? Pergunto eu a você, será que você conseguirá participar desse momento sem chorar? Será difícil, será difícil. E aí, pensando nisso, nós encontramos o texto de Joel na palavra de Deus, né? Lógico que encontramos, Deus nos mostrou, o texto de Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Joel 2, 12 a 17. Viu? Os jovens estão conversando sobre estudos e eu lembro muito que temos lido poucos profetas. Temos lido muito poucos profetas. E realmente os ensinamentos de Jesus, os evangelhos, a interpretação de Paulo, o Novo Testamento, as cartas paulinas, as demais epístolas, o Apocalipse, elas acontecem no espaço limitado de tempo. Pode deixar o texto, no espaço limitado de tempo. Mas o Antigo Testamento, ele vai centenas de anos, centenas de anos. E durante essas centenas de anos, muitos momentos difíceis, a ira de Deus caiu sobre o povo, de forma devastadora. E hoje nós não temos muito esse sentimento. Ainda mais aqui no Brasil, nunca vivenciamos uma guerra real, uma guerra violenta. Temos sim uma sociedade deturpada, uma perseguição indireta da casa de Deus, mas temos liberdade de termos a Bíblia, comprarmos a Bíblia, pregarmos o Evangelho. Nunca vivemos algo como esse aqui. Talvez o que eles chamam de gripe espanhola, no início do século, 1900 e pouquinho, mas poucas informações temos. E o sistema de saúde era tão precário, a informação tão precária. Reparem, nós estamos no ano 2020. A ciência não encontra uma cura para essa doença, não encontra. A ciência não garante que aqueles que foram contaminados não se contaminarão novamente. O mundo está parado, a não ser alguns loucos que acham que deve continuar andando. Prevêem que a crise econômica será terrível daqui a algum tempo. E aí? Aonde está todo esse crescimento da sociedade, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, o avanço da economia, e nós não conseguimos destruir um vírus? Um vírus, irmãos, não é um monstro de 7 cabeças, certo? Não é um Golias da vida que vem sobre nós, não, é um vírus, uma coisa microscópica. Conseguimos destruir. É a ira de Deus. É a ira de Deus. Agora temos que pensar no porquê é que Deus está irado conosco. E o que precisamos fazer para restaurarmos a nossa vida espiritual com o Senhor e o que é que isso vai significar. Então, vamos lá, vamos ler. Joel capítulo 2, 12 a 17. Diz assim, a misericórdia do Senhor. O que é misericórdia? Misericórdia é um amor imerecido. Um amor imerecido. Esse é o amor que Deus tem por nós. Estamos afastados de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Deus nos amou, mas nós não merecíamos. Deus não aplicou sobre nós a justiça. Se Deus aplicasse a justiça, nós seríamos mortos. Deus aplicou sobre nós a misericórdia. E advindo da misericórdia veio a sua graça, a salvação gratuita. Olhem que interessante. Senhor, ajuda-nos a lermos e compreendermos a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações e use um pregador como Teu instrumento. É em nome de Cristo Jesus. Amém. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, perdoa. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil para aquele que se diz cristão responder, aquele que vive reclamando, que não consegue reconhecer as bênçãos de Deus sobre a vida, não consegue reconhecer as maravilhas do Senhor. E o ímpio chegará até você e vai lhe perguntar, onde está o seu Senhor? Como muitos já estão perguntando, onde está Deus neste momento de pandemia? Ele continua sendo Deus. Ele está entronizado, Ele está acima de nós, Ele mantém tudo em funcionamento, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós é que merecemos, irmãos. Quando falo nós, falo a raça humana, merece exatamente o que está acontecendo. Por quê? Deixamos Deus de lado. Deixamos Deus de lado. E muitas igrejas, muitos irmãos cristãos, perderam o primeiro amor. Esqueceram o primeiro amor. Quando esquecemos o primeiro amor, quando falei no início, nós vamos para um segundo amor. E o segundo amor é o mundo, só tem Deus e o mundo. Quem não é por Deus é contra Deus, está no mundo. Está no mundo. E era assim que Deus falava com a igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Amados, queridos irmãos, por que é que existimos? Talvez seja a primeira pergunta. Aí estamos estudando o breve catecismo, temos estudado, temos lido na parte dos 10 mandamentos. Eu preguei domingo passado sobre o primeiro mandamento, o pastor Carlos deve ter pregado hoje sobre o segundo mandamento, mas quando olhamos primeira pergunta do breve catecismo é assim, interessante: qual é o fim principal do homem? Por que é que o homem existe? Qual é a finalidade do homem existir? E a resposta é, com referências bíblicas, imensas, muitas referências. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Muitas pessoas estão esquecendo o glorificar a Deus e estão procurando só alegrar-se nele. Ou seja, querem só receber as bênçãos do abençoador, não querem adorar ao abençoador. Então, muitas vezes, quando uma porta não se abre, esquecemos que Deus é Deus. Reclamamos, amaldiçoamos. Aquele que não é realmente transformado se esfria completamente, abandona a casa do Senhor. E era mais ou menos isso que o povo estava vivendo aqui em Joel. Era mais ou menos isso que o povo estava vivendo em Joel. Não é? Quando lemos Joel, aqui logo no início, no capítulo 1, Joel conta algo terrível que acontecia no povo de Deus. Diz assim, olha lá, capítulo 1, versículo 4.
O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora olha o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos de Deus. Ele está olhando uma praga de gafanhotos que entrou, destruindo completamente a plantação, acabando completamente com a alimentação. Ele vai falar aqui também no texto sobre seca, ausência de chuva, e ele vai falar que esse exército de gafanhotos era como um exército que vinha para punir o povo de Deus pelo afastamento dele. Esse exército pode perfeitamente ser composto por bilhões de pequenos vírus invisíveis a olho nu. Esse é um exército invisível que vem para punir o povo que abandonou ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus único. E estamos no meio desse bolo. Estamos no meio desse bolo. A igreja foi chamada para influenciar o mundo, não para ser influenciada pelo mundo. A igreja tem a obrigação de ser diferente, principalmente nos momentos difíceis que estamos vivendo, não é? A igreja tem perdido o seu poder espiritual e está se enchendo do poder secular, do poder do mundo, pensando muito em política, pensando muito em riqueza, pensando muito em poder, fazendo muito ação social e esquecendo de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos trazer salvação. E a nossa finalidade é adorar e glorificar a Deus e gozá-lo pleno e eternamente. Ou seja, é algo que Deus derrama graciosamente, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável e é diferente do que nós queremos. Muitas vezes. A igreja está se acostumando com o pecado e merece a ira santa de Deus sobre ela. Então o que o profeta Joel faz? Ele troca as trombetas. É interessante, as trombetas eram tocadas para avisar ao povo da guerra, da batalha. Ele toca as trombetas e diz assim: olha, a batalha vai começar. O dia do Senhor está chegando. Tristeza haverá, sofrimento haverá. E aí, quando nós adentramos no capítulo 2, versículo 12, ele diz que o nosso Deus é tardio em irar-se. Ele diz que o amor de Deus é tão grande que se o povo se arrepender e se voltar para Deus, Deus perdoa o seu povo. Então nós vamos lá. Primeiro, restauração espiritual. É o que estamos precisando como igreja, como povo. Dizem que o Brasil é um povo cristão. Será que é mesmo, irmãos? Será que é mesmo? O povo cristão não é aquele que vai à igreja, não é aquele que diz que crê em Deus, não é aquele que tem uma Bíblia dentro de casa. O povo cristão é aquele que acredita em Cristo como Filho de Deus, tem um coração lavado, transformado. O seu coração é um coração diferente. O Senhor é o seu amor, vive para glorificar a Deus. O profeta Joel entende que a crise é resultado do pecado do povo e do juízo de Deus contra o pecado do povo, a ira de Deus, né? Então nós estamos vendo hoje, o que nós vemos hoje? Olha que interessante, falta de consistência espiritual. Mundanismo dentro da igreja, lutas de poder, mercantilismo da fé. Nós vemos também a falta de fervor espiritual, há um cansaço com as coisas de Deus. Interessante, né? Essa expressão, cansaço com as coisas de Deus e entusiasmo com as coisas do mundo. As pessoas se animam mais com o mundo do que com as coisas de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu não fui domingo de manhã à igreja porque à noite eu fui fazer uma festa, eu fui a uma festa, eu fui a um teatro, eu fui a um cinema e eu cheguei tarde, eu estava cansado e eu não fui domingo de manhã. Já ouviu isso? Talvez você já tenha dito isso. O que é isso? Isso é o cansaço das coisas de Deus e o entusiasmo pelas coisas do mundo. É o analfabetismo bíblico, é uma inversão de valores. Vemos também uma falta de pureza moral. Crentes que abrigam moralidade no coração, pornografia, namoros impuros, festas mundanas. Sim. Já viu isso? Espero que tenha visto bem longe da sua vida, não é? Falta de respeito e amor nos relacionamentos. Crentes não são submissos aos pais.
Os crentes são insubmissos, insensíveis ao casamento, ao cônjuge, são frios no trato um com os outros, com os filhos. E agora nós estamos tendo que viver dentro de uma casa, olhando para aquela pessoa com quem nós casamos, que foi trazida por Deus para a nossa vida, cuidando dos nossos filhos. Muitas pessoas estão sucumbindo, famílias estão se destruindo. Interessante falarmos sobre índices que mostram o aumento da agressividade dentro das casas. Por quê? Porque as pessoas não se aturam mais, irmãos. Não se aturam. E muitos se dizem cristãos, filhos de Deus. Falta de fidelidade na mordomia dos bens, a utilização daquilo que é Deus em benefício próprio. Então a restauração, como ela se inicia? O profeta Joel aqui nos traz, nos versículos 12 e 17, que a restauração se inicia com a volta para Deus. Todos os profetas falam isso. Deus diz assim, volta-se para mim e que eu me volto para você. É como se nós estivéssemos andando em direção ao pecado e nós paramos, olhamos para trás e voltamos então para Deus. Andamos para Deus. Largamos aquilo e andamos em direção a Deus. Nós temos feito muito trabalho com as crianças em casa, todo dia de manhã, e cantamos muito aquela musiquinha da esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Porque o que ela fez? Ela não se voltou para Deus, ela se voltou para onde? Para Sodoma e Gomorra. Ao invés dela caminhar em direção ao Senhor, que lhe deu a alternativa de uma nova vida, de salvação, ela olhou para trás. Ela virou em direção a Sodoma e Gomorra. Lembra o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Para que as pessoas pudessem ver a consequência do se afastar de Deus. Ao invés de ser sal do mundo, se transformou num sal do mundo. Precisamos investir na relação pessoal com Deus. Olha, versículo 12. Convertei-vos a mim. Não é apenas o retorno à igreja, a doutrina, mas é uma vida moral pura, um coração transformado, uma melhora no nosso relacionamento com Deus, porque Deus está muito mais interessado na nossa relação do que no nosso trabalho. Porque muitos fazem ação social, mas não têm um coração de Deus. E o que Deus quer é um coração transformado, não é? É muito interessante, em João capítulo 21, Deus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, eu te amo. E aí o que é que Jesus fala? Então, apacenta as minhas ovelhas. Interessante, ele não diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Não, ele falou, tu me amas? E com todo o erro de Pedro, que nós sabemos que existiu, né, na forma da pergunta e da resposta, mas Pedro mencionou que amava a Deus. Então Pedro disse, então se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Que interessante, olha a preocupação de Deus. Se você me ama, então você pode apacentar as minhas ovelhas. Ter sinceridade no relacionamento com Deus, versículo 12 fala, de todo o vosso coração. Cantamos hinos de congregação, mas nem sempre consagramos ao Senhor, não é? Honramos a Deus com os nossos lábios, mas muitas vezes negamos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Deus quer um cristão integral, total. Depois temos também, para que haja restauração espiritual, para que haja reavivamento da igreja, o versículo 12 diz que temos que sentir fome da presença de Deus. Ele fala assim, com jejum. O que é jejum? Deixarmos o alimento do mundo e nos alimentarmos com Deus. Estamos sentindo fome de Deus, da presença de Deus, da intimidade de Deus, do conhecimento de Deus. Perdemos esse hábito. Perdemos o hábito do jejum. Perdemos. Mas temos que retomar esse hábito, que é um hábito que foi muito usado pelo povo de Deus. Temos aqui em 2 Crônicas 21:4, o rei Josafá, rei de Judá, ele estava para entrar em guerra com os moabitas, com os amonitas, o exército inimigo era imenso, não havia como montar um grande exército para lutar, eles estavam fragilizados, eles foram pegos de surpresa,
E sabe o que Josafá fez? Ele jejuou, chamou o povo para jejuar, para se alimentar de Deus, para que depois eles partissem para a batalha e tiveram uma grande vitória. A cidade de Nínive, quando Jonas vai pregar na cidade de Nínive, devido inicialmente à rebeldia de Jonas, depois ele vai pregar em Nínive, e em Jonas 3, versículo 7, diz que o rei de Nínive proclamou um jejum coletivo, pedindo perdão a Deus pelos seus atos pecaminosos. Não houve conversão, mas houve arrependimento. Está lá, e o povo se arrependeu do seu pecado, e o texto diz que Deus preservou mais de 120 mil homens preparados para a guerra. Se você colocar mulher, criança, mais de 500 mil pessoas foram perdoadas, porque Nínive jejuou e se arrependeu. Nós temos Esther também aqui, quando o rei Assuero, orientado por Amã, que detestava os judeus, estava preparado para destruir o povo de Deus. Em Esther capítulo 4, versículo 16, ela pede ao seu tio Mordecai que chame os judeus para jejuarem, para clamarem pela misericórdia de Deus. E o povo jejuou e Deus deu uma enorme vitória a Esther. De forma que Amã é destruído, Mordecai sobe, passa a ser um auxiliar do rei, porque o povo se humilhou perante o Senhor, porque o povo clamou perante Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Quem jejua tem mais pressa em acertar a sua vida com Deus do que saciar as necessidades físicas do seu corpo. Para que haja restauração, temos então que nos humilhar também com choro e com lágrimas. Choro e lágrimas. Parece que os olhos dos cristãos secaram. Não se chora mais. Parece que uma interpretação errônea do que se é um culto racional. Culto racional é um culto de elevado padrão, em que nós pensamos aquele papo cabeça e jogamos o sentimento de fora, a emoção de fora. Acha que chorar dentro de um culto é vergonha? Não é vergonha não, irmão. Chorar dentro do culto é expressar humilhação, expressar arrependimento, é expressar a alegria de Deus. Temos sim que nos emocionar dentro da casa de Deus, dentro de um culto racional, em que nós entendamos completamente o que está acontecendo. A Selma estava me mostrando, não sei se vocês viram aqui, os que aqui estão, né? Ali em cima está o Cristiano, está o Pablo, está a Duda, está o Eduardo, a Selma. Um pastor pregando, ele foi numa igreja imensa pregar, um neopentecostal dessas da vida aí. Ele disse que ele ia pregar sobre Davi, né, Selma? Davi, mas depois que ele ouviu aquele hino, solta o cabo da nau, né? Não é isso, Selma? Ele ia pregar sobre quem? Sobre a nau, né? Hein? A nau. Da nau. Solta o cabo da nau. Então ele ficou impressionado porque ele não conhecia essa personagem bíblica chamada Danau, que resolveu não soltar o cabo, segurou com fé até o final e foi vitorioso. Meu Deus, que misericórdia! Ele criou um personagem bíblico chamado Danau. Eu nunca vi isso, viu? E uma igreja imensa, repleta de pessoas, que Deus tem misericórdia. Imagina o que esse homem prega dentro dessa igreja. Aí sim, nós temos que chorar de tristeza profunda, de saber que essas palavras estão sendo trazidas, né, amados, queridos irmãos? Temos que nos humilhar perante Deus. Olha, Jeremias chorou muito perante Deus, no livro dele de Lamentações. E em Lamentações 1, versículo 16 e 2, versículo 11, bota o 2, versículo 11, ele chora, sabe por quê? Porque ele vê as crianças abandonadas depois de terem sido vencidos pelos inimigos, as crianças estão abandonadas na rua como lixo, largadas, e é o que acontece aqui, irmãos. As crianças estão largadas, estão abandonadas, os pais não dão mais instrução, dizem que dão carinho, dão nada, eles dão um telefone celular, dão um tablet, dão comida, mas não dão carinho, não dão orientação, não dão educação, eles estão abandonados, eles estão largados, olha lá, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, largados, abandonados, como lixo, jogados. Você vai dizer, meu filho não está assim, não está na rua, mas às vezes está largado dentro de casa, abandonado. Restauração, amados. Então, restauração, lembrando,
pelo que o texto fala, nos versículos 12 a 17, implica em investir na relação pessoal com Deus, ter sinceridade nesse relacionamento com Deus, sentir fome da presença de Deus, certo? Se humilhar perante Deus e voltar com sinceridade para Deus. Olha o versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era comum o judeu, numa demonstração de tristeza profunda, rasgar as roupas. E Deus está dizendo assim: o que eu quero que você rasgue a tua roupa? Quero que você rasgue o coração. Eu quero um coração transformado, quero um novo coração. E no versículo 12, ainda diz assim: ainda assim, agora mesmo. A restauração exige urgência. Urgência. Vai esperar para amanhã? Será que vai dar tempo? Vai esperar. Tem que ser algo urgente. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus, mas a crise nos empurra para perto de Deus. A pandemia está nos empurrando para perto de Deus, para as mãos do Senhor. Estamos frente a frente com Ele, certo? Os tempos de restauração vêm depois de um tempo de sequidão. O acerto de vida com Deus é urgente. E por isso o profeta Jeremias vai dizer: tocai a trombeta em Sião, capítulo 2, versículo 15. A trombeta era tocada para a convocação para a guerra. Convocação para a guerra. E, amados queridos irmãos, olhem, prestem atenção, hein? O juízo começa pela casa de Deus. Primeiro a igreja precisa voltar-se para o Senhor, para depois o mundo fazê-lo. A igreja restaurada tem que atingir o mundo, 1 Pedro 4,17. Primeiro tem que haver a restauração da igreja. Sabe qual é a tua primeira igreja? É a tua casa, é a minha casa. Tem que haver restauração dentro da minha casa, olha lá, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Estou falando de restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi perdida. E estamos vivendo embaixo de uma pandemia da ira de Deus, não há a menor dúvida disso. Eu não dou disso. Agora, um terceiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é o seguinte: a restauração é fruto da benignidade de Deus. Porque nosso Deus é benigno. Ele não precisava permitir que houvesse restauração. Ele poderia resolver nos destruir, como destruiu Sodoma e Gomorra, mas na sua imensa capacidade de perdoar, Ele permite que haja a restauração. A restauração é a resposta da misericórdia de Deus, como diz no versículo 13, porque Ele é misericordioso. A restauração é a resposta do pacto de Deus conosco, no mesmo versículo 13, se puder colocar, ele diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, segundo Joel 2:13. São características de Deus, a sua misericórdia, olha lá, porque Deus é fiel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Deus, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele ama, Ele nos ama, apesar de nos afastarmos e não merecermos. Olha, continua. Ele é compassivo, Ele é tranquilo, Ele busca paz, Ele é tardio em irar-se, ou seja, Ele dá uma outra oportunidade, grande em benignidade, e se arrepende do mal, ou seja, quando Ele perdoa o mal que nós praticamos. Isso é restauração. Isso é restauração. E quem que deve se restaurar? Ele vai falar, todos devem se restaurar, todos, né? Todos. As crianças, os jovens, não é? Primeiro, os pequenininhos. As crianças devem ser restauradas, ou seja, os pais devem se preocupar com as crianças, em ensinar as crianças. Os jovens devem se restaurar, versículos 15 a 17, porque eles são extremamente ameaçados pelo mundo. O mundo coloca muitas armadilhas, não é? E muitas vezes, assim como Sansão, que deu uma festa regada a vinho, porque era costume dos jovens da sua época, dos filisteus, os jovens passam a conviver com isso, não é? Lembremos que quando o povo sai do Egito, levados por Moisés, o faraó faz uma proposta: deixa os jovens aqui no pecado. Muito jovem gostaria de ficar, mas nós precisamos de jovens como José,
que preferiram a prisão a abandonarem a fé ao Senhor. Precisamos de jovens como Daniel, que não aceitaram a contaminação, certo? José foi levado à prisão, sendo tentado pela esposa de Potifar. Daniel não aceitou comer a comida do rei. Timóteo permaneceu nas sagradas escrituras. A volta para Deus é mais urgente para os jovens do que o casamento. O texto vai falar isso, né? Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, porque é urgente. Amados queridos irmãos, a restauração com Deus é urgente. O apelo de Deus aqui para nós é restauração. Voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a ter intimidade com Deus, nos alimentarmos da presença de Deus, porque estamos vivendo embaixo da ira de Deus. Mas lembremos, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele perdoa o nosso mal. Deus está nos dando chance. Deus está nos dando chance. E concluindo, viu, amados irmãos, o nosso estudo, aí fica aí um trabalho de casa para você, não é? Continue lendo depois a partir do versículo 18 até o 32, o que implica a restauração. Depois que o povo se restaura com Deus, depois que o povo se volta para Deus, depois que o povo volta ao primeiro amor, e Deus nos recebe como filhos amados novamente, não é? Que estão restaurados com Ele, caminhando novamente como filho pródigo, voltou para a casa do Pai, o texto vai falar que ao invés de opressão do inimigo, a libertação. Não precisa colocar não, que eu vou citar vários versículos, tá? Você anota depois, ó. No versículo 20, diz que vai haver libertação. No versículo 23, 2:23, vai haver chuvas abundantes. No versículo 24, vai dizer que vai haver fartura de alimento. No versículo 25, diz que ao invés de prejuízo, vai haver restituição de bens. No 26, vai dizer que ao invés de vergonha, vai haver louvor, adoração. No 26 e 27, diz que ao invés de lamentação, de solidão, vai haver plena consciência de que Deus está presente. Olha que bacana essa restauração. Quando nós nos restauramos com Deus, e é isso que Deus espera que nós façamos, nesse período da pandemia que estamos vivendo, nos voltarmos integralmente para Deus, nos voltarmos a ter esse relacionamento de filhos com o Pai, com sinceridade, com integridade, em coração, em ações. As bênçãos de Deus são derramadas de forma maravilhosa. Não busque as bênçãos, mas as receba em função de você se voltar para Deus. O texto fala em alimentação e fartura, libertação, chuvas abundantes necessárias para a produção, não é? Vai haver restituição de bens, vai haver louvor, vai haver alegria, vai haver vitória. E finalmente, a partir dos versículos 28, diz que Deus vai derramar sobre o seu povo o seu Espírito. O Espírito Santo seria derramado sobre nós com bênçãos imensuráveis. Quem é que não quer isso, irmão? Quem é que não quer isso num período de pandemia que estamos vivendo? Sentirmos a mão de Deus nos acolhendo, nos fortalecendo, derramando suas bênçãos, mas para isso tem que haver restauração. O nosso coração vai se restaurar espiritualmente aos pés do Senhor, porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Nós perdemos a intimidade com Deus Pai. E muitos nem têm coragem de chamá-lo de Pai. Alguns os tratam como servo, querendo tomar dele bênçãos, conquistar. Isso não é o Deus que nós queremos. O Deus que nós queremos, o nosso Deus, é poderoso, é maravilhoso, está acima, é inimaginável. O seu poder é inimaginável. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, seu amor é ilimitado. Ele está dando ao seu povo a possibilidade de se restaurar espiritualmente, voltar-se para Ele, para sermos sal, para sermos luz nesse mundo que estamos vivendo, que está vivendo em trevas. Vivemos em Sodoma
em Gomorra e não podemos nos compactar com isso, amados, e muitas vezes perdemos a direção. Perdemos a direção. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Estamos cansados, estamos machucados, mas Deus nos dá uma nova chance. A nova chance começa com a sua igreja. Deus diz que os primeiros que devem se restaurar são os anciãos, são os mais velhos, os experimentados. E diz que os pastores terão obrigação dobrada, no versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Nós, pastores, temos que aprender a chorar pelas ovelhas do Senhor. O choro precisa começar com os pastores, pedindo: Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das tuas ovelhas, e nos dá realmente, Senhor, a obrigação de sermos sal e luz nesse mundo tenebroso que vivemos. A epidemia, a pandemia nos faz pensar. Seres microscópicos estão destruindo grandes celebridades, pessoas de poder ou pessoas simples, humildes como nós, nos mostrando que do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas nós temos um Deus que pode, que quer que nós nos voltemos a Ele, para que Ele possa exercer da sua benignidade, da sua misericórdia, porque Ele é tardio em irar-se, porque nós somos o povo dele. Continuaremos a ser o povo dele, porque foi Ele que nos chamou. E Deus ama o seu povo. E Deus tem misericórdia de nós. Fechemos os olhos. Senhor Deus, Senhor Deus, quão difíceis são os momentos atuais. Crises e mais crises, mortes, muitas mortes. Não podemos vislumbrar, não conseguimos vislumbrar uma luz no final desse túnel. Datas já foram marcadas, prazos já foram vencidos. Porque é o Senhor que tem o final dessa história em tuas mãos. E a tua palavra nos ensina que, se a tua igreja se restaurar, veremos com mais brevidade o final desse túnel. E seremos guardados e protegidos pelas tuas mãos. Não é uma proteção física, mas é principalmente um coração guardado. É a certeza da vida eterna. É a alegria que inunda o nosso coração e a paz de Jesus Cristo que toma conta de nós. Senhor, Tu sabes o quanto alguns estão em casa, não suportando mais esse momento. E nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Derrama a Tua paz sobre eles. Derrama a Tua paz. E temos a certeza que é o Senhor que está escrevendo essa história. E que nós continuamos sendo o Teu povo. O que Tu queres de nós é restauração. E em breve, no Teu momento, estaremos novamente na Tua casa, chorando muito. Chorando de alegria. Chorando de alegria, Senhor. A alegria do Teu povo. Permita, Senhor, que descansemos nas Tuas mãos. Que conseguimos colocar, Senhor Deus,
nossas vidas em tuas mãos, confiarmos, sabendo que tu estarás fazendo as demais coisas. Derrama a tua paz sobre nós, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, comparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje